Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. So he wasn't even that. He was Elohim, the eternal. Assim, ele nem mesmo era isso. Ele era Elohim, o Eterno. But in him was thoughts. He wanted to become material. Porém, nele estavam os pensamentos, que ele desejava que se tornassem matéria. And what did he do? E o que ele fez? Then he spoke a word, and the word was materialized. Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. That's the whole picture from Genesis to Revelation. Esse é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. There's nothing wrong. It's Elohim materializing. So he can be touched, feel. Nada está errado. É Elohim materializando-se para que ele possa ser tocado, sentir. And in the millennium, there's Elohim sitting on the throne. That's right, with all of his subjects around him. And he predestinated before the foundation of the world. E no milênio, ali está Elohim assentado no trono. Veja, isso mesmo. Com todos os seus súditos em volta dele, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Like a man building chimes or making chimes, the molder. Como um homem que constrói carrilhões ou faz carrilhões, o moldador. Each bell's got to ring different from the other. Cada sino tem de tocar diferente um do outro. The same materials, but so much iron, so much steel, so much brass to make it give the ting. Os mesmos materiais, porém, um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazê-lo dar o tinido. That's what God did. É desta maneira que Deus fez. He bred this one to that one, to this one, to that one, to this one, to that one, till he got exactly what he wanted. Ele reproduziu este com aquele, com este, com aquele, com este, com aquele, até que ele conseguiu exatamente aquilo que ele queria. That's how he come down. God unveiled himself in a pillar of fire down through the prophets and into the Son of God, which he was God. Assim é como ele desceu. Deus se desvelou em uma coluna de fogo por através dos profetas, logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus. The same God, bringing out exactly from perfection to perfection, from glory unto glory. That's the way the church goes. Veja, é o mesmo Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. É assim mesmo que a igreja caminha. Notice, through the ages, the same way, by his prophets, he has revealed himself. Note, através das eras, da mesma maneira, por meio de seus profetas, ele tem se revelado. Them wasn't exactly prophets, they were God. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram deuses. He said so. Ele assim disse, For what they spoke was God's word. pois o que eles falavam era a palavra de Deus. They were the flesh that God was veiled in. Eles eram a carne em que Deus estava velado. They were God. Eles eram deuses. Jesus said himself, how can you condemn me when I say I'm the Son of God, and your own law says to them who the word of the Lord came to was God's. Jesus disse, ele mesmo disse, como podeis me condenar quando eu digo que eu sou o Filho de Deus,
e a vossa própria lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses. Está vendo? So it was God formed in a man called a prophet. See? Deste modo, era Deus formado em um homem chamado profeta. Está vendo? And the word of the Lord came to this man, so it wasn't the prophet was the veil, but the word was God. E a palavra do Senhor veio a este homem, então não era o profeta era o véu, mas a palavra era Deus. The man's word won't act like that. A palavra do homem não atuará assim. See what I mean? It cannot act in that manner. Vê o que eu quero dizer? Não pode atuar dessa maneira. But potentially it was God. See, he was the Word of God in the form of a man, called a man. Mas potencialmente era Deus. Veja, ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Notice, he never changed his nature, only his form. Note, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. So he did not change his nature when he come. He is always that prophet. All down through the age. Same thing. The Word. The Word, the Word, the Word. See? Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era, a mesma coisa. A palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Está vendo? He cannot change his nature, but he changed his form. Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday and forever. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. He's changed his mask. Ele apenas mudou a sua máscara. Like I changed from husband when my child is born, then I'm father. Como eu mudo de marido quando meu filho nasce, logo eu sou pai. When my grandchild is born, I'm grandfather. See? Quando meu neto nasce, eu sou avô. Está vendo? But I don't change. That's still me. See? Porém, eu não mudo. Eu ainda eu. Está vendo? And that's God. E assim é Deus. It's just to change my. See, it's just change your form. See? É que simplesmente eu mudei a minha. Veja, é que simplesmente muda a sua forma. Está vendo? Now, and nature changes it down from a young man to a middle age to an old man, and there you are. See, you change your form. Note, a natureza muda de jovem para um de meia idade, para um homem velho. É aí que está. Veja você. Você simplesmente muda a sua forma. Now, you couldn't say a little fellow standing up here 16 years old say he was grandfather. Agora você não poderia dizer que um companheirinho aqui em cima de 16 anos de idade dizer que ele era avô. It couldn't be. His form has to be changed. Ele não poderia ser. A forma dele tem de ser mudada. A few years changes it. Then he becomes grandpa. See what I mean? Alguns anos muda. Logo ele se torna vovô. Está vendo o que quero dizer? But it's the same person all the time. The same person. God all the time. Porém, é a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa. Deus o tempo todo. In this way, he reveals himself to his people in doing this. Desta forma, ele se revela a seu povo ao fazer isto. Notice, through the age of the pillar of fire, he revealed himself to his people. Note, através da era da coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. In the age of Jesus, he revealed himself to his people. Na era de Jesus, ele se revelou a seu povo. In the age of the Holy Spirit, as Son of God, Son of David, he always reveals himself in that manner to his people, making the people to know him. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus. Filho de Davi, ele sempre se revela dessa maneira a seu povo, fazendo com que as pessoas o conheçam. He's veiled behind something. Notice in the same way or same nature every time. Ele está velado atrás de algo, note, da mesma maneira ou na mesma natureza, toda vez. God veiled in Jesus to do the work of redemption at the cross. Deus velado em Jesus para fazer a obra de redenção na cruz. God could not die as a spirit. He's eternal. Deus não podia morrer como espírito. Ele é eterno. But he had to put on a mask and act the part of death. Mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. He did die, but he couldn't do it in his God form. He had to do it in Son form, as Son of Man on earth. See? Ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra, vê?
he had to be son for him. Then when he returned on Pentecost, he was son of God again. See what I mean? Get the idea? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? He had to come into human flesh, and nobody, no sexual desire. Ele teve de entrar na carne humana para nenhum desejo sexual. Because that proves again our statement of the serpent seed. See? Sexual. Absolutely sex. Porque isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Veja, sexual, absolutamente sexo. Not apples. Sex. That's right. That had to be. Não maçãs. Sexo. Isso mesmo. Assim teve de ser. Notice here. See, for any good man, look at those prophets back there. But he had to be more than a prophet. See? Note aqui, veja. Pois qualquer homem bom, olhe para aqueles profetas lá no passado. Mas ele teve de ser mais do que um profeta. Vê? In order to do that, he had to come virgin birth. Showing that virgin birth proved he had to be born virgin birth to take the curse off. The antidote. Para fazer isso, ele teve de vir do parto virginal, mostrando que esse parto virginal provava. Ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição, o antídoto. See what I mean? Está vendo o que eu quero dizer? So it had to be sex. He proved it in his own coming. He come not in sexual desire, but through virgin birth. Então teve de ser sexo. Ele provou isso em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através do parto virginal. And he changed his mass from Jehovah to Jesus in order to take the redemptive work in the drama that he's acting out in God at the cross. Ele mudou a sua máscara de Jeová para Jesus, a fim de fazer a obra redentora entrar no drama que ele estava representando em Deus na cruz. The Greeks wanted to see him. Os gregos desejaram vê-lo. In St. John 12:20, many of you heard me preach on that, saying, "Sirs, we would see Jesus." Did you notice that? Em São João 12:20, muitos de vocês me ouviram pregar sobre aquela declaração. Senhores, queríamos ver Jesus. Vocês notaram isso? Now the Greeks were scholars. They were great men. Agora os gregos eram doutos. Eles eram grandes homens. They had a great feeling for God, as Paul preached to them on Mars Hill. E eles tinham um grande sentimento por Deus quando Paulo pregava para eles no Monte de Marte. And they led the world in science and education. They were great people. E eles comandavam o mundo em ciência e educação. Eles eram grandes pessoas. But they worshipped and believed in mythology and so books of art, curious arts and so forth. Mas eles adoravam e criam em mitologia e assim por diante. Livros de artes e artes mágicas e assim por diante. But they got stirred up about this man who could heal the sick and could foretell things that happened to the dying. Porém, eles ficaram agitados com esse homem que podia curar enfermos e podia predizer coisas que aconteciam. Exatamente. And they got stirred up, so they come to see him. Now watch close now. Don't miss this. E eles ficaram agitados, de modo que eles vieram vê-lo. Agora, observe com atenção agora, não perca isto. Está vendo? And they come and they said to Philip, which was of Bethesda, Sir, we would see Jesus. E eles vieram e eles disseram a Filipe, o qual era de Betsaida, Senhor, queríamos ver a Jesus. And Philip and another disciple brought him to Jesus, to see Jesus. E Filipe e um outro discípulo o trouxeram até Jesus para ver Jesus. Now notice, the very words that Jesus reported back to him. For they come to see who he was, and they could not see him. Agora, note as mesmas palavras que Jesus apresentou como resposta para eles. Pois eles vieram para ver quem ele era, e eles não o puderam ver. They seen the form, but he was in his temple. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo.
God was in His temple, veiled in human flesh. Deus estava em seu templo, velado em carne humana. Notice the words He said, except the corn or wheat falls into the ground. See? And dies. It abides alone. See? Note as palavras que ele disse. Seu grão de trigo caindo na terra, vede, não morrer, fica ele só. Está vendo? The hour's come. It'll soon be that the Son of Man be glorified. See? And He must pass from this earth. And except this hour comes, you'll never be able to see it. See? É chegada a hora, em breve há de ser que o Filho do Homem será glorificado, vede. E ele precisa partir desta terra, e a não ser que esta hora chegue, nunca conseguireis ver isso. Está vendo? Here, why couldn't they see Jesus? He was masked. God was masked. Aqui, por que eles não puderam ver Jesus? Ele estava mascarado. Deus estava mascarado. The Greeks wanted a God, and here He was. But they couldn't see Him because of the veil. Os gregos desejavam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não o puderam ver por causa do véu. That's the same thing today. Amen. They can't see Him because of the veil. It's over their face. E assim é a mesma coisa hoje. Eles não o podem ver por causa do véu. Está sobre a face deles. These Greeks were masked. Or Jesus was masked to these Greeks. Aqueles gregos estavam mascarados, ou Jesus estava mascarado para aqueles gregos. Notice, He said to them, except this corn of wheat falls into the ground, it abides alone. Note, ele disse para eles, se este grão de trigo não cair na terra, fica ele só. They couldn't understand how, why, that they couldn't see Him. Eles não puderam entender como, por que é que eles não o puderam ver. There stood a man. They come to see God and they seen a man. See? Ali se achava um homem. Eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem. Vê? They couldn't see God because God was veiled to them. Eles não puderam ver a Deus porque Deus estava velado para ele. Now keep that on your mind. God was veiled in a man. Agora, mantenha isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. They could say no man could do these works except it be God. No man could do it. And how here stands a man. And yet the works of God is manifested through him. Eles puderam dizer, ninguém poderia fazer essas obras a não ser que isto seja Deus. Ninguém pode fazer. E como que aqui se acha um homem, e no entanto as obras de Deus são manifestadas através dele? See? They couldn't understand that God was veiled. Veja, eles não puderam entender que Deus estava velado. He's veiled in a man, as he always was veiled. Ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. But he was veiled unto them. He was in his human temple. God was in a human temple. Porém, ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Be real careful. Now he's the same yesterday, today, and forever. Agora, tenha muito cuidado. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja. God veiled, hiding himself from the world, veiled in human beings. See? Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Vê? Here was God, those Greeks saying, we would see him. Aqui estava Deus, aqueles gregos dizendo, queríamos vê-lo. Jesus said, a corn of wheat has to fall and die. E Jesus disse, um grão de trigo tem de cair e morrer. You have to die to all your ideas. You have to get out your own thoughts. Você tem de morrer para todas as suas ideias. Você tem de se livrar de seus próprios pensamentos. Like those disciples was, they couldn't explain about eating his body and drinking his blood. But see, they done died to those things. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar acerca de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Porém, veja, eles tinham realmente morrido para essas coisas. They were dead to a principle. They were dead to Christ. Eles estavam mortos para um princípio. Eles estavam mortos para Cristo. No matter what it is, how much defeat looked like he had, they still believed it anyhow.
See? Não importa o que seja, ou quanta derrota parecesse que ele tivesse, eles ainda criam nisso de qualquer maneira. Vê? They could see in that man, a man that eat, drank, fish, slept, everything else, was born here on the earth and walked with them, talked with them, wore clothes like the rest of them, but that was God. Eles podiam ver naquele homem um homem que comia, bebia, pescava, dormia, tudo mais, que nascera aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como os demais, porém esse era Deus. So the Greeks couldn't see him because he was hid from them in a human being. Portanto, os gregos não o puderam ver porque ele estava escondido deles em um ser humano. Notice, his word to them, except this corn of wheat falls in the ground. Note sua palavra para eles. Se este grão de trigo não cair na terra, God veiled in the form of a man, hid himself from their view. They could only see a man. But those predestinated seen God. Deus velado na forma de um homem se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem. Porém, aqueles predestinados viram a Deus. One saw a man, the other saw God. Um via um homem, o outro via Deus. Vê? And it was God veiled in a human being, making both of them right. But your faith in that, what you don't see. You believe it anyhow. God veiled in a human being. E era Deus velado em um ser humano, fazendo a ambos corretos, mas sua fé naquilo que você não vê. Você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano. He was in that flesh, and that flesh was his veil. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. The veil was rent, see, that God might be made manifest. O véu se rasgou, veja, para que Deus pudesse se fazer manifesto. In the Old Testament, God was hid when he was on his mercy seat by a veil. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Sobre o propiciatório, por meio de um véu. In the Old Testament, God was in his temple, No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, but the people come in and worship like this. But remember, there was a veil. Amen. That hid God. porém as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu, amém, que escondia Deus. They know God was there. They couldn't see him. Eles sabiam que Deus estava ali, eles não o podiam ver. That pillar of fire never appeared anymore there. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali. Did you notice? There's not one time in the Scripture from the time that pillar of fire went in behind that veil that it ever showed again until it come from Jesus Christ. Você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que ela veio de Jesus Cristo. God was veiled. Deus estava velado! When he stood on earth, he said, I come from God and I go to God. Quando ele se achava na terra, ele disse, eu venho de Deus e eu vou para Deus. Then Paul, after his death, burial, and resurrection, on his road to Damascus, there was that pillar of fire again. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. What was it? Out from behind the veil. Glory to God. It was in behind the veil. O que estava era para fora da parte de trás do véu. Glória a Deus! Ele estava por detrás do véu. Now, he's behind what? Skin veil. See? Badger skin. Behind the veil. Agora, ele estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, peles de texugo, detrás do véu. And when that veil was rent on the day of crucifixion, the veil that he was wrapped in was rent on the day of the crucifixion, the whole mercy seat came into view. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Now the Jews cannot understand how that God could have mercy upon a sinful, foul people like we are.
Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida, como somos. But they couldn't see this one who was giving mercy because he was hid. Mas eles não podiam ver este que estava concedendo misericórdia, porque ele estava escondido. He was behind the mercy seat. On the inside, with badger skins hanging down, covered him. Ele estava atrás do propiciatório, no lado de dentro, com peles de texuga dependuradas, cobrindo. Before, if any man walked in behind that veil, it was sudden death. Amen. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém. Oh, we're going to get a lesson here in a minute. You can receive it. Oh, nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, se você puder receber isto. To walk behind them skins, even one of the priest's sons tried to do it one time and died. Don't go behind that veil. Para andar detrás daquelas peles, até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou fazê-lo uma vez e morreu. Não vades detrás daquele véu. The man that walked behind, why there's no redemption yet, and that is potentially. It's just potential. O homem que fosse detrás, por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Era potencialmente. Era apenas potencial. And anything potential is not the real thing yet. See? Just potentially. E qualquer coisa potencial não é a coisa real ainda. Veja, apenas potencialmente. It was redemption. Sin was covered, not omitted. Remitted, rather. Not remitted. Remitted is divorced and put away. Era redenção. O pecado estava coberto, não omitido. Cancelado, melhor dizendo, não cancelado. Cancelado é separar e largar. And so the blood of sheep and goats could not do that. So Jehovah was hid behind a veil. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podiam fazer isso. Então Jeová estava escondido detrás de um véu. Now, back behind this veil where he was hid, to enter into that, a man dropped dead to try to enter into it. Agora, muito atrás deste véu, onde ele se escondia, em entrar nisso, um homem caía morto em tentar adentrá-lo. But since Pentecost, since the crucifixion, when that veil was rent from the top to the bottom for that generation, Jesus was that God veiled. Porém, desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado. And when he died at Calvary, God sent fire and lightning and ripped that veil from top to the bottom, that the whole mercy seat was in plain view. But they were too blind to see it. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso. As Moses said here, Paul said reading of Moses, when Moses is read yet, that veil is still on their heart. Conforme Moisés disse aqui, aliás, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração dele. Oh, brother, sister, that's what the Jews did when the veil was rent and brought God into plain view, hanging on the cross. Oh, irmão, irmã, foi isto que os judeus fizeram quando o véu se rasgou e trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz. He was in plain view, but they couldn't see it. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Could it be possible that the Gentiles would hit the same thing? Oh, God. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh, Deus! When they've had the church ages of the Son of God. Quando eles têm tido as eras da igreja do Filho de Deus. But when now the veil of this denominations and things, this veil of tradition that we've got since Pentecost, when the church tradition has been rent. The things that the people said, days of miracles is past, and these things. Mas agora, quando o véu destas denominações e coisas assim, este véu de tradições que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram
Dias de milagres já passaram e essas coisas. And God has took the veil off of it and brought it in plain view, and they're ready to crucify it again just exactly like that. E Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista, e eles estão prontos para crucificarem isso de novo, bem exatamente igual. The unveiled God, plain view. They should have seen him standing there. O Deus desvelado, bem à vista. Eles deveriam tê-lo visto ali de pé. Yet he was too common. He was an ordinary man. They couldn't see it. Todavia, ele era comum demais. Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. See, there stood a man. Well, they said, this guy, what school did he come from? Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles. Este sujeito de que escola veio ele? But remember, when that spear struck his body, that spirit left him. The temple of sacrifice blocks turned over. And the lightning went down to the temple and rent the veil. Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou, o templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. What was it? There was our God, hail on Calvary. And they were too blind to see it. Que foi isso? Ali estava o Deus deles, pendurado no Calvário, e eles estavam cegos demais para ver isso. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I